Se fosse hoje, nos tempos atuais, o Michael seria cancelado? Eu acho que seria. Talvez por um grupo de pessoas seria. Porque a gente tá vivendo um momento que, assim, muita gente acha que tem o poder de cancelar, né? E, ao mesmo tempo, o cancelamento, ele não tem o poder que as pessoas acham que tem, né? O cancelamento, ele acontece para um grupo, mas ele nunca acontece para todo mundo, né? O Michael, recentemente, passou por uma situação, se parar pra pensar, que, assim, reviveram a história das acusações. E muitos lugares passaram a falar, então vamos tirar realmente essa história que já foi julgada, já foi, né? O Michael foi investigado, foi julgado, mas enfim, algumas estações de rádio, alguns lugares falaram, nós vamos parar de tocar Michael aqui. Então, teve um movimento de iniciar um cancelamento. O que aconteceu foi que a música do Michael passou a ser mais ouvida, ele teve um boom nos streamings, e passado um tempo, todas essas rádios voltaram atrás e pediram desculpas e voltaram a tocar Michael, porque é isso, um grupo mas poxa, um grupo se levantou porque pediram o cancelamento do Michael de um assunto que já foi investigado durante quase 10 anos. Praticamente isso, foram 10 anos, 20 núcleos do FBI, vários núcleos diferentes da inteligência, vários sigilos diferentes do Michael, sigilo virtual, telefônico, bancário, investigaram a ponto de entrar nos estúdios do Michael, entrar em Neverland, investigar mesmo, sabe, assim, na ocasião foram, sei lá, mais de 10 viaturas, não sei quantos peritos abrindo gavetas, entrando em cômodos e tudo mais, e ele foi inocentado porque nada ligava ele ao crime, nada ligava ele, na verdade, na conclusão, porque o que dizem é que quem comete esse crime, né, no abuso infantil, ele não é um crime que ele é cometido do dia pra noite, né? Ele não é uma coisa que a pessoa acorda e comete. Isso tem um caminho, isso vai escalonando, isso deixa um rastro. E o Michael, dentro de toda essa investigação, o que foi dito foi que nada do comportamento dele ou da vida pessoal dele ligava ele a esse comportamento ou a um indício de que ele tivesse cometido. Então, ele foi inocentado recentemente que eu digo já tem uns 3 anos. Tentaram levantar essa história de novo, teve um início de cancelamento que não foi adiante. Então, talvez hoje ele fosse cancelado no sentido do discurso dele. Porque ele era um cara que sempre falava de maneira pacífica. Ele sempre falou em nome de amor mesmo. Ele sempre foi um cara que achou que o diálogo levava a gente a um lugar de compreensão e de entendimento. E a gente vive um momento hoje meio extremo onde muitas pessoas não acreditam mais no diálogo, né? Elas acham que... Tem muita gente que acredita que impor a ideia é mais importante do que o diálogo. Então, para essas pessoas, talvez o diálogo dele fosse visto como uma forma que, não, esse cara não contribui para a nossa forma de ver, vamos cancelar. Porque hoje, basicamente, é isso, né? Lógico que existem posturas e existem formas de se expor que são realmente... não são passíveis de aplauso, a gente tem que repudiar. Mas acho que hoje seria muito difícil. Se no passado já era difícil agradar todo mundo, hoje eu acho que seria mais ainda. E você, Rodrigo, que já trabalha com a arte e já vem nessa questão de contracenando o Michael Jackson durante anos, nessa época você sentiu um certo peso, balanceou? O que você sentiu? Quando ele foi acusado? Sim. Cara, na época eu lembro que eu fazia isso, não chega nem perto, né, da forma que eu faço hoje, mas eu me lembro que, assim, eu fazia isso em eventos pequenos, casas noturnas, o evento corporativo ali era uma ação muito pontual, e aí eu me lembro que, de repente, ninguém queria mais ver nada relacionado a Michael. Eu lembro que a gente já tinha... Eu tinha esse show que eu falei que era pequeno, era eu, bailarinos e um pendrive, mas era um show que a gente fazia e tal. E eu lembro que, assim, vários clubes... Não. Cancelou, não vamos ter.
E aí eu lembro de eventos que reuniam vários covers, vários sósias. Então tinha, tipo, vários personagens ali, vários artistas interpretando. Eu lembro que rolava, a organização falava, olha, fica mais ali pro fundo e tal, sabe? De não querer realmente trazer nada relacionado. Então foi um período que tudo relacionado a Michael teve esse impacto negativo. Até na apresentação sua do palco você sentia isso? Não sentia, porque... Não, eu sentia porque não tinha. As pessoas passavam... Eram poucos os lugares que falavam, não, vamos bancar, vamos à frente. Mas assim, bancava e ia à frente. Aí quando você se apresentava, qual era a reação do público? Você sentia que o público ficava mais pacato? O público curtia, mas o pós... Sabe aquela coisa que sempre tem de acabar o show, a galera ir lá, tirar foto e tal? Isso não acontecia tanto. Entendi. Porque era aquilo, a galera... Ninguém ia querer ter uma foto pra amanhã ou depois o cara pegar e apontar e zombar. Então, primeiro que o número de participações, de eventos, de show e tudo mais caiu, diminuiu muito. E a forma como a galera participava mudou. E é uma coisa que ao longo dos anos, à medida que isso, inicialmente ele foi inocentado, aí ele ficou um período afastado. Quando o Michael se foi, ele vinha numa crescente de retomar a carreira. Então as pessoas estavam redescobrindo o Michael, porque ele lançou uma coletânea. Então as pessoas já vinham ouvindo a música dele de novo aos poucos. Aí ele anunciou a turnê. Então ele vinha numa retomada que eu percebia que as pessoas estavam voltando a dar mais importância para a obra dele do que para as polêmicas. E aí, infelizmente, ele se foi, né? E aí foi uma forma triste da história, de repente, colocar ele no lugar de mito definitivo, né? Porque talvez ele seja o último mito, assim, que a indústria tenha produzido e que ocupe esse lugar, né? A gente sabe que hoje a coisa é muito rápida, a coisa acontece de maneira, né? As novidades, elas chegam e vão embora muito rápido, e a gente também tem uma questão muito ingrata da indústria de, né? Quando a pessoa envelhece, a indústria passa a tratar o artista de uma forma muito ingrata, né? A importância dele vai ficando... Vão dando uma importância menor. Recentemente teve um festival aqui em São Paulo, todo mundo ficou impressionado com o show do Lionel Richie. Meu Deus, que show maravilhoso. Aí você fala, cara, não tem como. Esse cara ele tem 70 e tantos anos e ele tem, sei lá, 50 e tantos de carreira. Não existe público que esse cara não conheça. Não tem como esse cara subir no palco e não fazer um show incrível. Então, esses artistas que ainda estão vivos e que estão envelhecendo, a indústria, o público, às vezes trata de uma forma muito ingrata. Então talvez o Michael seja o último ícone, o último mito que tenha sido surgido e ocupado esse lugar. E, infelizmente de uma forma triste, né? Sim. Da maneira que ele partiu. Mas definitivamente a partir dali, a obra do Michael passou a ser vista e revisitada de uma outra forma. O Michael era um gênio, super perfeccionista. Ele tinha alguma mania? Cara, eu não sei mania, mas ele tinha não sei se é método, não sei o nome que se daria. Durante os ensaios da turnê, né, que nem eu falei, vale lembrar que a gente tá falando de turnês mundiais, num período onde contava-se nos dedos artistas artistas de estádio, que antigamente se chamava assim, né? Porque lá fora tem artista de arena e de estádio. Hoje a gente tem artistas brasileiros que lotam estádio, mas antigamente não tinha, contava nos dedos. Então, eram mega produções. E aí o Michael, ele tinha um método que era assim, a banda ensaiava num lugar, o balé em outro, os back vocals em outro, aí depois a banda e os backings se juntavam. Aí a banda, os backs e o balé se juntavam. E aí quando ia pro ensaio geral, né, que era o ensaio pra valer, ele tinha, olha, todo mundo tá ciente, todo mundo já sabe o que tem que fazer, então tá. A gente vai fazer, quando alguém errar, volta do início. Mas era do início do show. Então eram 2 horas de show que se alguém errasse na primeira música, voltava do início. Se errasse meia hora de ensaio, voltava do início. E eles contam, né, que uma vez eles erravam, deu alguma pane na penúltima música. E o Michael quis voltar do início.
E o pessoal, pô, Michael, mas a gente tá aqui, a gente nem jantou e tal. E o Michael, não, mas tudo bem, a gente janta e já volta. E aí eles falam que isso gerava uma tensão que gerava também um ponto de alerta que era benéfico. Porque você pensa, né? Não dá pra saber quantos profissionais você ia prejudicar ali, né? Você como músico, se você erra alguma coisa, você não vai fazer só a banda voltar. Você vai fazer a banda, os bailarinos, os técnicos, os cenotécnicos, todo mundo voltar. E a mesma coisa todo mundo. Imagina o cara que faz o efeito e fala, meu, se eu errar esse efeito, eu vou fazer uma equipe inteira voltar. Então, isso fazia... a própria equipe do Michael que trabalhou com eles contam que quando eles estreavam uma turnê, o show já tinha sido feito completo mais de 25 vezes, com certeza. Então você estreava muito afiado. Funcionava. E assim, com todo esse laboratório que você pegou, e esse arsenal, e juntamente trabalhando com algumas pessoas que já trabalharam com o Michael, você é perfeccionista ou isso fez com que você se tornasse perfeccionista? Cara, eu não sei. Eu não me considero uma pessoa perfeccionista. Olha, entrega aí, hein? Cadê? A Priscila não foi sua esposa, né? Ela não vê. Não, ela briga. Ela fala que eu sou. Eu não sei. Eu não... É porque eu falo que a gente tem a gente tem um modelo, né? Assim, a seguir. Eu não tô seguindo um ideal que tá na minha cabeça. Existe um padrão. É possível sim enxergar, se assistir aquilo. Olha, esse é o ideal que a gente tem que fazer. Então, a repetição faz você chegar num lugar que não tem como, assim, sabe? Só a repetição, só o ensaio, só a estrada vai te dar esse lugar de compreender aquilo. Mas você implantou essa filosofia, tipo assim, vou implantar em toda a minha equipe essa filosofia Michael Jackson? Não, nesse sentido não. Tá. Porque assim, até sendo bem honesto com você, como o show é um show independente, eu não tenho a possibilidade de fechar um espaço e fazer o ensaio geral. Então eu tenho que ser maleável de entender que cada profissional vai levar o seu tempo para absorver. O que acontece hoje é assim, quando um profissional executa 100%, não existe mais explicação para ele não executar 100%. Então, o que acontece, assim, vamos supor, estamos na estrada, e aí eu percebo alguma coisa, eu acabo o show, eu vou lá e falo. Ou até durante o show, porque tem muitas trocas de roupa. Às vezes durante o show eu tô ali, vou me trocar, eu falo, Priscila, me lembra de falar tal coisa pra fulano, que aconteceu tal coisa agora. Então, a gente tá constantemente pontuando alguma falha possível, porque é isso, ao contrário de um artista do nível do Michael, né? O Michael, ele é um artista padrão, né? Hoje seria um padrão Beyoncé, Bruno Mars, sei lá, Lady Gaga, The Weeknd. Esses artistas, eles produzem um palco, produzem um show, e esse show é como se eles montassem 100% aquilo em cada lugar que eles vão. Eu tenho que compreender que a gente faz... a gente viaja um show, a gente viaja com uma equipe fixa de 17 pessoas. E a gente tem banda, bailarinos, técnicos de som, de luz, holds, técnicos de palco, porque a gente viaja também com elevadores, catapulta, efeitos. Só que ao contrário desses artistas, embora eu tenha meu rider e a gente sempre chega num palco, se olha e se situa e se sente em casa, eu sempre tenho que adaptar para a realidade daquele palco. Então, às vezes, aqui por fora o palco... O palco tá igual, tá bonito. Mas você saiu aqui na Cogia, o backstage é outra coisa, cara. O backstage, lógico, o backstage de uma casa, de uma grande casa de show, de uma capital, é um backstage maravilhoso. Saiu. Então você tem que saber que isso possivelmente vai influenciar no show. Então não tem como eu esperar dessa maneira. Eu também tenho que ser maleável e assim, eu tenho uma equipe incrível. Mas você fala com a sua equipe que nem o Michael falava? Assim, no ombrinho? Tapinha? Não, como é que era? eu falo numa boa. Eu nunca precisei... A gente nunca precisou ter briga, discutir nem nada. O Michael também Mas o Michael tinha... Ele, como é que é? O Michael tinha um método que o pessoal fala que era tenso, porque quando eles não chegavam, não tava chegando onde o Michael queria, e eles iam falar pro Michael, não tá dando, não tá rolando. Eles falam que o Michael bate no ombro e fala, tudo bem, você vai conseguir, você vai dar um jeito.
Mas, Michael, não tá dando. Você vai dar um jeito. E eles falam que isso imprimia, tipo, meu Deus, agora eu preciso dar um jeito. E dava um jeito, sempre. E no seu jeito também na turnê? Não, comigo, cara, eu nunca precisei, juro. Eu tenho uma equipe incrível, assim. Olha, eu tenho músicos incríveis, bailarinos incríveis, técnicos incríveis. E eu acho que a galera, quando chega no show, a percepção que eu tenho é que a galera, quando chega no show, eles enxergam como mais um trabalho. Pra eles é mais um trabalho. Mas quando eles estão ali, eu acho que eles entendem que aquilo, pra mim, é mais do que um trabalho. Pra mim, aquilo é a alma. É a alma, cara. E assim, cada show, ele tem que ter a ansiedade do primeiro e a importância do último. Porque a gente tem que dar o sangue ali, sabe? Eu não consigo chegar e falar, vamos fazer um show mais ou menos hoje. Não dá. Até porque, quando a gente fala de Michael Jackson, é algo que todo mundo já viu. Performando. Sim. E a referência é muito forte. Muito forte. Então não dá pra ser 75%, 80% nem 90%. Tem que ser 100% ali. E mesmo quando você dá 100%, é engraçado. Quando dá 100% eu assisto, eu falo, ai... Puxa, tomara que não percebam, sabe? Ah, nossa. Porque é um cara que, assim, o canto dele é muito peculiar, é muito particular. A dança dele é muito particular. A forma que ele expressava é muito particular. Então, é um laboratório constante. Sabe? Então, vira e mexe, eu tô ali, tô sentado em casa e falo, vou botar um show. Aí eu assisto, tô assistindo, vira e mexe e faço, meu Deus, eu nunca tinha notado isso. Porque... são muitas camadas, muitas informações, né? Nunca é uma coisa só, né? Lógico, eu tenho a minha forma de enxergar isso e apresentar, e cada pessoa que presta homenagem ao Michael tem a sua forma, mas eu acho que nunca dá pra você chegar, pegar um show, decorar 100% ali aquele movimento, o gesto e reproduzir aquilo, porque aí se torna uma obra mecânica, né? Não tem como você ser mecânico toda vez, executar igual, do mesmo jeito, na mesma intenção, na mesma intensidade. De alguma forma, você tem que digerir aquilo para que aquilo viva dentro de você e você externe de uma forma honesta. E a forma honesta, ela nunca vai ser 100% igual. Porque com ele não era 100% igual. Acho que nenhum artista, né? Não. Cada show é um show. Por mais que a coreografia seja a mesma, exatamente, mas o movimento do ombro não vai entrar naquele momento da batida, da virada da bateria. E o show do Michael tem muito improviso. Muita gente... Lógico, o momento coreográfico, entrou os bailarinos, é coreografia, é a reprodução do videoclipe. Mas ele tem, assim, maior parte do show é improviso. E o improviso em qualquer arte, o improviso é uma arte difícil. Porque o improviso, ele requer o repertório, né? Você tem que ter o repertório para você usar. Mas ele também requer um nível de controle, de calma e de troca com a plateia que... Se você sobe num palco e a plateia tá morta, você se sente buscando o repertório, entregando, mas é diferente. Quando a plateia tá junto, quando a plateia tá quente, é diferente, porque você entrega, a plateia devolve, você entrega, a plateia devolve, então e também é um laboratório que você aprende só com o tempo. É aquela pegada que você vai ali interagir com a plateia cantando e tudo mais, e automaticamente, sem olhar pra trás, você já tá no ritmo da música e os bailarinos estão coreografando. Exato, tá tudo rolando. Na mesma perfeição. Você não precisa pensar. Que é uma coisa que também todo mundo que trabalhava com o Michael fala, que a repetição... ela é importante para que você execute sem pensar. Que ele falava que o tempo que você perde para pensar no que você vai executar te distancia da verdade. Dica para bailarinos. Pra todo mundo, assim, né? Que às vezes no palco a gente tá ali e acontece alguma coisa, né? Equipamento. Cara, não adianta. Equipamento, energia. Já aconteceu de cair energia no show. Já aconteceu de um equipamento dar pane do nada. E aí você tem que, de alguma forma, absorver aquilo, mas seguir, pra não deixar aquilo te derrubar. E aí, tipo, não deixar isso, cortar essa energia de uma forma que você fala, e agora, meu Deus, sabe? Mas relata pra nós aqui, Rodrigo. Já aconteceu com você, mas também já aconteceu com o Michael. Não, já aconteceu com o Michael também. O Michael e já outros teve artistas. O Michael já teve... Tem relatos, assim, de
tem relato de a equipe relata eles lembram de um show específico que é possível que eles tenham falado até o lugar, mas eu não vou lembrar, que eles falam que deu problema na entrada, deu problema nos efeitos, aí deu problema no som, aí começou a dar pane em tudo, e aí falou que teve uma hora que o Michael saiu pra uma troca de figurino lá, e aí rolou uma tensãozinha interna que parou tudo, ele chamou a galera, a equipe técnica, os técnicos, falou, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo, tem mais alguma coisa que eu tenho que estar preparado? Porque não tá rolando, tá complicado. E aí retomaram o show, mas com ele já aconteceu isso, já aconteceu pane também cara, falhar. Diversas situações já aconteceu. A guitarrista conta de situações que a guitarra deu problema, ela foi pegar a guitarra reserva, e ela pegou a guitarra reserva, caiu. Aí ela falou, deu pane na guitarra reserva, aí teve que sair correndo desesperado. E aí, pane com o figurino. Sempre tem alguma coisinha, porque é isso. Quanto mais elementos o show tem, maior é o risco, né? Que nem eu falo, se você tem um cara, um cantor, voz, violão, a pessoa pode pensar, não tem como dar pane. Tem, porque o microfone pode dar uma pane, a parte elétrica pode dar um problema, o violão pode dar um problema. Aí você bota 3 músicos juntos, você tem 5, 6 músicos, são 5, 6 possibilidades de que algo possa dar errado. Por isso que, né, é importantíssimo. Eu tenho... Cara, a gente tem holds que eu chamo de super holds, que são caras, assim, absurdamente incríveis. A gente tem o Guilherme, o Raul e o Bebes, que esses caras, eles resolvem tudo. E você tem que ter essa galera porque é isso. O instrumento tá perfeito, tá impecável. Passou o som, todo show a gente passa som. Mas naquele dia pode dar uma pane. Um plug, um cabo. E aí tem que ser resolvido. Tem que ser rápido. E então, quanto mais elementos o show tem, mais possibilidades de alguma coisa dar errado.